You shall not pass. Oi, tá voando! Bom dia, tudo bem com vocês? Entenderam a referência aí desse início, né? Dessa introdução? Eu estou imitando o Gandalf, falando para aquele monstro, né? Que ele não iria passar. Eu estou falando isso, na verdade, para os espermatozoides, porque eu vou mostrar formas de se evitar que os espermatozoides passem, né, e cheguem até o óvulo, ou seja, métodos que evitam a fecundação, métodos que evitam a gravidez, ou seja, métodos contraceptivos. Então vai ser uma conversinha de boa, tranquila. Minha voz não está muito boa hoje, porque eu estou gravando de manhã, né, antes das aulas, então talvez isso tenha influenciado um pouquinho. E vamos lá, né? Existem métodos aí contraceptivos de várias formas. É possível evitar a gravidez, né? De várias formas. E os métodos contraceptivos naturais, eu falei, no caso do oitavo B, né? Mas o oitavo A não falei ainda enquanto estou gravando esse vídeo. Os métodos naturais eu vou falar na aula azul. E os métodos contraceptivos artificiais, ou seja, aquele que faz uso de medicamentos ou de mecanismos, né? Eu vou falar agora nessa aula, nesse vídeo, beleza? Esse assunto aí vocês conseguem encontrar na página 320 em diante, porque metade da 319 e a primeira metade da 320 nós temos aí métodos contraceptivos naturais. E agora eu vou falar dos métodos contraceptivos físicos, ou seja, são barreiras físicas que não permitem fisicamente que o óvulo fecunde o espermatozoide, contrário, né? O espermatozoide fecunde o óvulo, desculpa. E provavelmente vai dar tempo, porque nós temos bastante tempo aí, nós temos 40 minutos. Nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos químicos. Beleza? Começando aí pelo famoso preservativo masculino. Opa, sabe aquele arzinho que volta de manhã que você não comeu nada ainda? Vou acontecer agora. Preservativo masculino. E aqui está na tela de vocês o preservativo masculino, né? A famosa camisinha e... Ih, saiu um barulhinho aí, foi mal, galera. É a famosa camisinha, tá? De preservativo masculino. E essa embalagem roxinha é do preservativo distribuído gratuitamente, tá? Nos postos de saúde. Então é a famosa camisinha de postinho. Ah, professor, mas eu já ouvi falar, nunca é a pessoa que fez, né? Sempre assim, eu ouvi falar que essa camisinha é horrível. Ah, porque essa camisinha estoura. Ah, porque essa camisinha não sei o que tem. Pois é, digo a vocês que não é verdade, isso é mito, sabe por quê? Primeiro, as pessoas têm mania de não valorizar o que é grátis, entre aspas grátis, né? Porque isso é comprado com o dinheiro dos impostos, né? De quem trabalha ou né, de quem ainda não trabalha, de quem sustenta essas pessoas, né? Então, é dinheiro de imposto. Então, primeiro que a ideia, a ilusão de que isso é grátis, né, já faz com que o produto não seja valorizado pelas pessoas, né? Só porque é grátis, só porque você pode pegar o quanto você quiser no postinho, quer dizer que não é boa, né? A boa é aquela que você dá dinheiro, você vai lá na farmácia e paga por ela. Pois é. Uh, primeiramente, essa camisinha, esse preservativo, ele é totalmente seguro. Tá? Ele é seguro, contanto que você coloque, né, vista essa camisinha corretamente. Eu vou mostrar passo a passo aí como é que mostra, né? Como é que coloca. Tá? Tem algumas imagens. Geralmente eu levo um molde na escola e mostro através desse molde como que se coloca os preservativos, o masculino e o feminino. Infelizmente, isso não vai poder ser feito porque estamos ainda na pandemia, né? Então nós não temos aulas ao vivo ainda. Quem sabe um dia, não é mesmo? Então, como que é feito, né? Como é feito não, desculpa. É, essa camisinha, a famosa camisinha de postinho, ela é de qualidade porque ela é aprovada pelo Inmetro.
E se você a coloca corretamente, as chances dela não funcionar são quase nulas. Se vocês verem a porcentagem, 98% de chance de dar certo, de funcionar. Os outros 2% não é por causa do produto em si, é porque algumas pessoas não a colocam direito. São alguns detalhes que parecem que são bobos, mas fazem toda a diferença. Tá? Vou explicar para vocês. Então, o preservativo fora da embalagem é desse jeito aí que vocês conseguem ver. Deixa eu ver se aparece meu mouse aqui. Aparece. Ele é desse jeito, tá? E ele é todo enroladinho, né? É como se fosse um capuz de látex. Essa daqui de postinha é de látex, tá? Mas existem outros preservativos que são de poliuretano. E o poliuretano é uma alternativa para quem tem alergia ao látex. A camisinha de poliuretano, ela pode ser encontrada nos postinhos também, só que é o preservativo feminino, tá? Eu vou mostrar também como é que se usa, como é que se coloca e tudo mais, como que ele é. Caso você queira um preservativo masculino de poliuretano, aí sim você tem que buscar em uma farmácia e você acha facilmente, tá? Aí você teria que comprar. No caso aí, se você não quiser comprar, você quiser buscar em um postinho, né, uma de poliuretano, pega a camisinha feminina. Bom, mas o preservativo masculino ele é todo enroladinho assim. E obviamente ele é enrolado em um lado só, né, em um lado específico. Se você virar esse preservativo e tentar colocar do outro lado, não vai desenrolar. Então, e aí você vai ter uma certa dificuldade com isso, vai ter que virar de novo, enfim. Então, para não errar, primeiramente, não se coloca o dedo, né, nessa regiãozinha aqui. Bom, antes de falar, né, como que se coloca, eu vou explicar o seguinte, que o preservativo ele se desenrola em uma posição específica, né, e você não pode colocar ele invertido. O que eu quero dizer é que você tem que saber que lado tem que desenrolar. Qual que é o lado que tem que desenrolar? O lado que tem que ficar para cima é esse que está todo enrugadinho aqui, tá percebendo? Aqui, ó, percebe? Né, a gente percebe que o preservativo está enrolado de baixo para cima aqui. E a camisinha, obviamente, no pênis, ela tem que se desenrolar de cima para baixo, né? Da glande, que é a famosa tal cabeça do pênis, até a base. Então, tem que ter tem que saber, né, a direção específica. Direção ou sentido? Direção específica que o preservativo tem que desenrolar. Então, o que se faz? Agora sim eu vou mostrar como que se coloca através desse esqueminha aqui. Não é o ideal, né? Mas tudo bem. A gente consegue explicar dessa forma também. É o seguinte, vou colocar mais para cá. Aí. Meu mouse não aparece. Pronto. Primeiramente, você descobriu que a camisinha está colocada corretamente aí, né? Está repousada na ponta do pênis, de tal forma que ela vai desenrolar de cima para baixo do jeito que ela foi enrolada. Se ela enrolou de baixo para cima, ela tem que desenrolar de cima para baixo. Se colocar ao contrário, ela não desliza, tá bom? Então, primeira coisa importantíssima, o pênis ele tem que estar 100% ereto, tá? Tem que estar 100% ereto para a camisinha ser colocada, o preservativo ser colocado. Eu vou falar camisinha também, é o jeito mais coloquial, mas totalmente compreensível, né? Então, a primeira coisa, pelo lado de fora você segura o reservatório da camisinha. Vocês percebem que o preservativo ele tem um reservatório, né? Aqui. Ele tem um reservatório justamente para segurar o quê? Segurar o esperma, para segurar o sêmen. Né? Se não tivesse esse reservatório, a pressão lá dentro do preservativo ia aumentar e aí ela ia estourar eventualmente, né? Então, precisa ter um reservatório, precisa ter uma folguinha, né, para o sêmen ficar preso aqui. Né? A ideia do preservativo, como vocês já imaginam, é segurar o sêmen durante a ejaculação e depois também, obviamente. E isso impede que o sêmen com espermatozoides cheguem até o canal vaginal, o colo do útero, e isso evita a gravidez. Correto? Eu vou falar sobre as DSTs também, as ISTs.
e os preservativos. Então, eita, peraí, aí. Esse reservatório ele não pode ter ar. Quando você coloca o preservativo no pênis, ele não pode ter ar. Ou seja, para você impedir que o ar fique preso aqui nesse reservatório, você aperta esse reservatório. Segura ele e aí o ar vai ficar, não vai entrar nesse reservatório enquanto você estiver segurando. Então você vai segurar esse reservatório enquanto você desenrola a camisinha, o preservativo para baixo, em direção à base do pênis. Tá? Então você segura esse reservatório e enquanto você desenrola o preservativo, você fica com o reservatório preso lá, nos 2 dedos. Tá? Depois disso, bom, aqui é o 2, né? Nossa, tudo esquisito aqui. Esse é o 1, esse é o 2. Tá certo. Beleza. E depois disso, né, depois da camisinha posta, né, aqui não tem mais, ela vai ser colocada até a base do pênis. Desenrolar o máximo possível dela. Se ela não desenrolar até totalmente por causa do comprimento do pênis, também não tem problema, né? O importante é você desenrolar ela o máximo que você consegue em toda a extensão do pênis, né? Depois da ejaculação, depois da relação sexual, né? Existe a possibilidade de ter tido a ejaculação, o orgasmo e a ejaculação. E o que vai acontecer? Você vai pegar esse reservatório aqui, né? Vai segurar um pouco abaixo de onde está reservado aí o sêmen, né? E vai puxar o preservativo, tá? Vai desenrolá-lo, na verdade. Não vai puxar, desculpa. Se você vai desenrolar um pouquinho aqui até mais ou menos a glande, né? Isso vai tirar a resistência do preservativo, né? O atrito, e aí você consegue então desencaixar o preservativo através da glande. A glande que eu falo é a cabeça do pênis, tá? E aí você consegue tirar ele segurando, por favor, a região, o lugar onde está o sêmen, né? Porque senão você vai derrubar tudo, né? Vai fazer uma grande de uma lambança, tremendo de uma lambança. Então, depois disso, o sêmen vai ficar preso aqui, o preservativo vai estar fora do pênis. O que você faz? Você dá um nó e aí você pode jogar fora. A camisinha ela é de uso único, tá, gente? Às vezes tem gente que se preocupa com isso, às vezes pergunta, né? Você pode usar o preservativo mais de uma vez? Não. Usou uma vez, joga fora. Joga no lixo, tá? Não joga em qualquer lugar, tá bom? Não joga na rua, não joga no terreno baldio, nada disso. Joga no lixo comum, tá bom? Não é reciclável também, tá? Faz sentido, né? Uma camisinha usada não é reciclável, tá? Por favor. Certinho, galera? Eu lembrei de um professor antigo professor quem que falou isso pra mim? Esqueci. Que o apelido dele, professor de ciências, o apelido dele era Certinho, porque ele ficava falando, toda vez que ele terminava um assunto, ele perguntava, né? Certinho? Enfim, então, agora eu vou explicar para vocês, né, como que seria, como que funciona, como que é colocado, inserido o preservativo feminino. Esse daqui é bem legal, é bem interessante. Então, essa é a embalagem do preservativo feminino que você encontra aí nos postos de saúde, tá bom? O preservativo feminino, então, ele é um pouco maior, vocês percebem que a embalagem é um pouco maior, né? E, além disso, ele em si tem uma estrutura um pouco maior. Eu vou explicar por quê. Aqui está aqui está primeiro o preservativo feminino fora da embalagem, tá? Ele é meio grande, né? Bem grande. E depois vocês vão ver que vai fazer sentido, porque ele é desse tamanho. Eu já dei aula disso daqui também, né? Obviamente. E eu consegui arranjar um molde, né?
do sistema reprodutor feminino, inclusive canal vaginal, colo do útero, né? Então dava para inserir, colocar ou colocar o preservativo feminino nesse molde. Era bem interessante porque ele era transparente. Então dava para ver dentro do canal vaginal como que esse preservativo fica, né? Então é o seguinte, primeira coisa, né? O preservativo feminino tem dois anéisinhos. Um deles fica para fora e o outro fica para dentro. O anelzinho menorzinho e mais fino, né? Ele vai ficar para o lado de fora. E tem um anel que ele é meio parecido com é uma borracha, né? É um anelzinho de borracha, não como se fosse, ele é de borracha, né? É um anelzinho de borracha. E deixa eu dar um zoom aqui. Aí. E esse anelzinho, nossa, olha como ficou pequenininho meu mouse. E esse preservativo, não, desculpa, perdão. E esse anelzinho de borracha, ele é muito maleável, ou seja, você consegue apertar ele muito fácil, né? Ele muda de formato muito facilmente. Aqui como essa mãozinha está fazendo, né? Você consegue apertar esse anel. E quando você aperta esse anel, né, você mantém ele apertado, é assim que você vai inserir esse preservativo no canal vaginal. Né? Ele não vai entrar, obviamente, desse jeito, então você tem que apertar ele. Muitas pessoas apertam desse jeito, mas como ele vem lubrificado, algumas pessoas relatam que escapa da mão. Né? Então, um jeito interessante além, né, de fazer desse jeito, uma outra alternativa é você segurar esse anelzinho apertado em forma de 8. Você torce o meio dele e segura. E assim ele não escapa da mão. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o preservativo desse jeito, vai inserir no canal vaginal e dentro, né, do preservativo você vai usar os dedos, geralmente é a mulher que vai fazer isso, eu estou falando... Ixi, peraí. Estou falando mais diretamente para as meninas, obviamente. Então, meninas, o que vocês vão fazer, né? Geralmente vai ser a moça que vai colocar nela mesma, porque ela sabe até onde vai, né, as coisas, enfim. Então, elas conhecem melhor o corpo dela do que o parceiro, provavelmente. Conheçam seu corpo, gente, é importante. Então, é o seguinte. Dá mais um. Aí. Como que é colocado o preservativo feminino? O preservativo feminino, ele é colocado assim, torcidinho, né? O anel que fica pro lado de dentro, ele entra torcidinho assim, ou ele entra, ou você segura ele do jeito que essa mãozinha está segurando, ou senão você faz um 8 com esse anel. Você torce ele no meio e ele fica na forma de 8. E aí você insere esse anelzinho no canal vaginal, dá uma empurradinha com o próprio dedo até esse anel chegar até o colo do útero, né? E pronto, a relação sexual vai ser feita dentro do preservativo e vai evitar o contato do pênis com o canal vaginal, né? Dos fluidos corporais também, dos fluidos uretrais e o fluido vaginal também com as genitálias, né, de ambos. E isso vai evitar também a, a gravidez, a fecundação, já que vai segurar o sêmen, né? A camisinha preservativo vai segurar o sêmen e vai evitar também a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, né? Que é a transmissão de infecções né, sexualmente transmissíveis. Ficou esquisito, mas que são aqueles patógenos, né? Podem ser fungos, bactérias e vírus que são transmitidos de uma pessoa a outra através da relação sexual. Vou falar delas também, tá? Dessas infecções aí. Bom, como que é retirado esse preservativo feminino depois da relação sexual? É simples.
Tá vendo esse anelzinho de fora? Então, você vai pegar esse anelzinho aqui de fora, esse aqui, ó, que está na mãozinha da pessoa, tá vendo onde está meu mouse, e vai enrolar, torcer. Você vai, como o preservativo ele é uma capinha de borracha, né? Borracha nitrílica ou poliuretano, que é a mesma coisa. Então você vai pegar esse daqui, esse anelzinho, e vai torcer. Torcer, 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 torcer. Né? Isso daqui vai ficar torcidinho, né? Essa borracha vai ficar torcidinha e com muita calma, né? Com muito cuidado, aos pouquinhos você vai puxando esse preservativo. Ele vai ficar torcido, então o sêmen que está lá dentro não vai sair, né? Você não vai derramar o sêmen que está lá dentro. O que você faz então? Você dá um nó no meio, do mesmo jeito que você faz com a masculina, e joga fora, no lixo comum, tá? Não é reciclável, tá? Mais uma vez. Então você joga fora no lixo comum. Não joga na rua, no bueiro também não, porque entope bueiro, né? Então não descarte em qualquer lugar, lixo comum. Beleza? E agora, gente, só para finalizar esse assunto do preservativo, nossa, 20 minutos de vídeo para isso, caramba. Para encerrar esse assunto preservativos, o preservativo tem esse nome porque ele preserva o indivíduo, ele preserva, ele previne que duas coisas aconteçam, né? Primeiro, a gravidez, né? Assim como o masculino também, né? Aqui. E também as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente era chamada de DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Só que a pessoa ela pode estar infectada e não apresentar sintomas, então seria apenas uma infecção, né? Igual a gente está vendo bastante aí com o coronavírus, por exemplo. Lógico, o coronavírus não é uma IST, não é sexualmente transmissível, mas o que acontece? Algumas pessoas passam pelo coronavírus e não têm sintomas, então é uma pessoa assintomática. A pessoa foi infectada e não tem os sintomas, ou seja, não desenvolveu a doença, né? Da mesma forma, em algumas infecções sexualmente transmissíveis, a pessoa não apresenta sintomas. Isso pode acontecer. Até com o famoso HIV. A pessoa às vezes pode ter o HIV, que é o vírus, e não desenvolver a doença, que é a AIDS. Se ela se tratar, se ela se cuidar, se ela controlar a quantidade de vírus que tem no organismo, né? Isso pode, a pessoa provavelmente nunca vai desenvolver a doença, tá bom? Então, ó, o preservativo masculino, você percebe que quando você coloca ele, né, quando ele é colocado no pênis e quando acontece relação sexual, o pênis não entra em contato com o canal vaginal, né? O fluidozinho que sai da uretra também antes da ejaculação, né, que é o fluido pré-ejaculatório, né, ou fluido uretral, ele também não entra em contato com o canal vaginal, com a vagina, né, da parceira. E também, vocês percebem que o preservativo feminino... antes disso, né, vamos lembrar que casais homossexuais também podem fazer relações sexuais, a relação através do ânus, relação anal, e nessa relação, até na relação oral também, né, é importantíssimo o uso do preservativo, porque há a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis também através de relação sexual anal, porque o ânus ele tem a mucosa interna do ânus ela é muito sensível, né? Então ela se facilmente rompida ou ela se machuca muito fácil. E aí o contato do sangue, contato direto do sangue com o fluido uretral do pênis de uma outra pessoa, né? Pode causar provocar uma infecção, sim, sexualmente transmissível, tá? Isso pode acontecer. Então, a ideia do preservativo é impedir o contato direto dos órgãos, né, dos órgãos genitais ou no caso do ânus também, tá? Então, ó, o preservativo feminino também tem a mesma ideia. O preservativo feminino ele é um tubinho de borracha nitrílica, né? Um tubinho de borracha
na qual a relação sexual vai acontecer aqui dentro, né? Então não vai ter contato do canal vaginal também com o pênis. Se não tem contato nenhum, né? Não tem como passar vírus, não tem como passar bactéria, passar fungo ou passar espermatozoide também para fecundar o óvulo, né? Então é um método contraceptivo, ou seja, é um método que impede a fecundação do óvulo, né? Impede a chegada do espermatozoide até o óvulo, porque ele fica preso na borracha, né? E também impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Os preservativos masculino e feminino são os únicos métodos contraceptivos, preste atenção, são os únicos métodos contraceptivos capazes de impedir as infecções sexualmente transmissíveis também, tá? A grosso modo, evita passar doença. Vamos pensar assim. Os demais que vocês vão ver não vão impedir as infecções. Não vão impedir que doenças sejam passadas. Beleza? Então a gente vai falar de mais um aí, a gente vai falar só dos métodos contraceptivos físicos, tá? Os químicos, que são, por exemplo, os anticoncepcionais, acredito que não dê tempo, ou talvez seja interessante eu falar nas aulas 1, tá bom? Então, eu vou falar de outro que é um método contraceptivo que não é muito utilizado ultimamente, tá? Ele é um pouco... ele não é agradável de se colocar, ele é um pouco difícil de se colocar, tem que ter um planejamento anterior e outra, ele não impede infecções, né? Não impede que infecções sexualmente transmissíveis aconteçam. Então, não é tão vantajoso assim, né, digamos. Mas ele existe, então se ele existe, eu vou comentar com vocês. Bom, galera, então esse é o diafragma, esse negocinho esquisito aqui. Vou explicar para você o que é. O diafragma ele é feito de borracha também, só que ele é bem mais resistente, bem mais grosso, né? Bem mais espesso. Essa borracha é muito mais espessa do que as borrachas dos preservativos, tá? Mesmo do feminino. E tá vendo que em volta aqui, ó, nesse anel, não é um anel simples de borracha. Tem uma mola ou um espiral aqui de metal. Metal! Então, o que vai acontecer? Esse metal ele é muito, ele vai garantir mais rigidez a esse diafragma. E da mesma forma que se é colocado o anel interno, né, do preservativo feminino, né, o diafragma ele tem que ser ligeiramente comprimido para ser inserido lá no canal vaginal. E onde que ele vai ficar? Ele vai ficar no final do canal vaginal, onde fica o colo do útero. Ou seja, onde eventualmente não, né? Onde está programado, vamos pensar assim, né? Para o sêmen passar com os espermatozoides aqui. Então, se o anel fica no canal vaginal, no final do canal vaginal, vai impedir que a passagem, que ocorra, né, a passagem do sêmen com os espermatozoides até o útero. Então não vai acontecer a fecundação. O diafragma ele é reutilizável, ele tem que ser fervido toda vez que ele for utilizado. Tem que ser colocado também algumas horas antes, de preferência 12 horas antes da relação sexual. Né? Então a pessoa tem que ficar lá, a mulher tem que ficar lá com o diafragma por um tempo para ele ficar bem para ele ficar bem encaixado no colo do útero, como a gente consegue ver aqui. Então isso não o torna muito prático, né? Tem que ser planejado. É uma relação que tem que ser planejada durante o dia para a pessoa colocar antes, tipo no período da manhã, e depois praticar a relação à noite. Então, né, às vezes isso não é tão planejável assim. Então, esse anel ele é colocado aqui, então ele vai impedir, né, de uma forma até que eficiente a fecundação, né? Ele é um método contraceptivo eficiente, só que tem um problema. Além, né, de tudo isso, dele ser difícil de ser colocado, da pessoa ter que colocar muitas horas antes da relação, geralmente, né? O que vai acontecer? Tá vendo o canal vaginal aqui? Ele tá livre, leve e solto aqui, né?
Ou seja, ele não tem nenhuma proteção aqui, não tem nenhuma película protetora ou algo que impeça o contato do pênis com o canal vaginal. Então o pênis vai ser inserido aqui e vai ter o contato direto da mucosa do canal vaginal com o pênis. Então vai ter a liberação, por exemplo, do líquido lubrificante, né, do, do fluido uretral, ou desculpa, do fluido vaginal, né, que vai entrar em contato direto com a mucosa e a pele do pênis. E também o fluido uretral que é liberado pelo homem, né, pelo sistema reprodutor masculino, antes da ejaculação, também vai entrar em contato com a mucosa feminina, né, a mucosa aqui do canal vaginal. Então, se esses fluidos aí, né, o fluido, o próprio sangue, né, caso haja formação de microcortes, pequenos cortes durante a relação, que pode acontecer também, né? Se a pessoa tiver algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, qualquer coisa sexualmente transmissível aí, ela vai ser passada, né? Um HPV, um HIV, né? Uma sífilis, gonorreia e tudo mais. Eu vou falar de cada um deles aí, provavelmente na próxima aula aí, semana que vem, tá bom? Então, é um método contraceptivo, sim. É um método que impede a fecundação do óvulo, né? Impede a passagem do espermatozoide, é meu mouse aqui, do espermatozoide até o óvulo, mas não impede a infecção por doenças, né? Infecção por patógenos sexualmente transmissíveis. Então, não impede ISTs. Então, repetindo, né? O diafragma, ele é um método físico, é uma barreira física que impede a chegada, né, ou a passagem do espermatozoide, mas não impede as ISTs de acontecerem, tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, nós teríamos teoricamente 8 minutos ainda, só que não vou começar um outro assunto, tá? Eu acho que não vai dar tempo e também não vai ser interessante. Eu gosto de começar e terminar um assunto em uma aula só. Eu gosto de fazer dessa forma. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula tenha elucidado algumas coisas para vocês. E a gente se vê numa próxima, beleza? Valeu, falou e até mais.